Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para o PET 2, a emergência da filosofia, semana 1, segundo ano. Em primeiro lugar, o que tornou possível o surgimento da filosofia aos arredores da Grécia no final do século VII e no início do século VI a.C.? Quais as condições materiais, isto é, econômicas, sociais, políticas, históricas que permitiram o surgimento da filosofia? Então são várias, né, que foram responsáveis para o surgimento da filosofia. Então aqui a gente vai fazer um resumo e apresentar algumas delas, tá bom? Então vamos lá, uma das primeiras, as viagens marítimas. Elas que permitiram aos povos descobrir que os locais que os mitos diziam ser habitados por deuses, titãs e heróis eram, na verdade, habitados por seres humanos. E as regiões dos mares que os mitos diziam ser habitadas por monstros e seres fabulosos não possuíam nem monstros nem seres fabulosos. Então, as viagens produziram o desencantamento, ou seja, a desmistificação do mundo, que passou assim a exigir uma explicação sobre a origem, uma explicação que o mito já não podia oferecer. Certo? Então, um dos pontos responsáveis para o surgimento da filosofia. Vamos lá. Outra questão, pessoal, foi a invenção do calendário. O que é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso uma capacidade de abstração nova ou uma percepção do tempo como algo natural e não como um poder divino incompreensível. Outro motivo. Vamos lá, continuando. Outra questão também aqui foi a invenção da moeda. Ela permitiu uma forma de troca que não se realiza através das coisas concretas ou de objetos concretos trocados por semelhança, mas uma troca abstrata, uma troca feita pelo cálculo do valor semelhante das coisas diferentes, revelando, portanto, uma nova capacidade de abstração e de generalização. Outro fator muito importante é a vida urbana, né? O surgimento da vida urbana, com o predomínio do comércio e do artesanato, dando desenvolvimento a técnicas de fabricação e de troca, e diminuindo o prestígio das famílias, a aristocracia proprietária de terras, por quem e para quem os mitos foram criados. Além disso, o surgimento de uma classe de comerciantes ricos que precisavam encontrar pontos de poder e de prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia de terras e de sangue, que vencia as linhagens constituídas pelas famílias. Então tudo isso fez com que se procurasse o prestígio pelo patrocínio e estímulo. As artes, as técnicas e aos conhecimentos favoreciam um ambiente onde a filosofia poderia surgir, que era no espaço da vida urbana, tá bom? Então, vamos lá. Outra questão, pessoal, muitíssimo importante foi a invenção da escrita alfabética, que, como a do calendário e a da moeda, revela o crescimento da capacidade de abstração e de generalização, uma vez que a escrita alfabética fonética, diferente de outras escritas, como, por exemplo, os hiero, hieróglifos, hieróglifos dos egípcios ou até mesmo os ideogramas dos chineses, supõe então que não se represente uma imagem, certo, da coisa que está sendo dita, mas a ideia dela, o que dela se pensa e se transcreve. Outra Agora aqui, quando a gente está falando, outro ponto fundamental para o surgimento da filosofia e em outros aspectos também na Grécia Antiga, inclusive para o seu desenvolvimento, foi a invenção da política. Né? Então, o que é isso? Ela introduz três aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia. Primeiro, a ideia da lei,
como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá as suas relações internas. Então, o aspecto legislado e regulado da cidade servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo como um mundo racional. Por outro lado, o segundo ponto também importante quanto a essa questão da invenção da política vai ser o surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de palavra ou de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito. Neste, o poeta vidente que recebia das deusas ligadas à memória, a deusa, a mãe das musas que guiava o poeta, então eles recebiam uma iluminação misteriosa, ou uma revelação sobrenatural. Nesse caso, ele dizia aos homens quais eram as decisões dos deuses a que eles deveriam obedecer. Então, o pensamento que estava na cabeça lá dos gregos era justamente esse. Então, tudo deveria ser voltado com a revelação divina, aquilo que os deuses falavam. Entende? Mas agora as coisas começam a mudar por vários fatores, como já foi apresentado, e também essa questão da política. Agora, com isto, é a cidade política, surge a palavra como direito de cada cidadão de emitir, e não direito dos deuses. Então ele tem esse direito de emitir em público sua opinião, discuti-la com os outros, persuadi-los a tomar uma decisão proposta por ele, de tal modo que surge o discurso político, como a palavra humana compartilhada como diálogo, discussão e deliberação. Deliberação humana, isto é, como decisão racional, exposição dos motivos ou das razões para fazer ou não fazer alguma coisa. Então, a política, qual o objetivo dela? É a valorização do humano, da pessoa. O pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional valorizou o pensamento. Entende? Porque a partir disso aí era necessário você saber dialogar, você saber conversar, você saber persuadir, saber argumentar. Entende? Então, justamente por isso que depois vocês vão ver mais para frente a questão dos sofistas, que eram professores itinerantes, que andavam de cidade em cidade, batendo papo, conversando e preparando as pessoas para terem uma boa oratória. Porque para poder ocupar o posto de destaques dentro da polis. Tá certo? Agora, pessoal, então, o que ocorre? Outro ponto também fundamental que, devido à invenção política e o surgimento da filosofia, foi a política, o que ocorre? Ela estimula um pensamento e um discurso que não procuram ser formulados por seitas secretas dos iniciados, como havia muito na Grécia nessa época, em mistérios sagrados, mas que, ao contrário, ela procuram ser públicos, ensinados, transmitidos, comunicados e discutidos. É fundamental para a filosofia o pensamento que todos podem comunicar e transmitir. Tá certo? Então é algo assim, é o diálogo, principalmente, é a oratório. Isso é fundamental em termos de filosofia. Então, aqui, ainda sobre a emergência da filosofia, vamos falar um pouquinho sobre a racionalização do mito. Então, num primeiro momento, a filosofia ela racionalizou o mito. Em seguida, ela despojou-se das figuras alegóricas que representavam a origem das coisas, adentrando no campo da física, e substituindo gradualmente as divindades que representavam os elementos da natureza, separando a mesma da sua roupagem mítica, tornando-a objeto de discussão racional. Então, assim, a cosmologia ela não modifica somente a linguagem, mas muda de conteúdo. Em vez de descrever os nascimentos sucessivos, definiu os princípios primeiro, constitutivos do ser. Então, essa forma de raciocinar de linguagem e de retórica ela transcende o campo da política e se torna um instrumento para pensar todos os elementos constitutivos da realidade, qual ela se apresenta aos gregos.
Então, os primeiros físicos não precisaram criar novos elementos para explicar os fenômenos da natureza. Eles já existiam nos mitos, eram representações metafóricas para a Gênese. Contudo, a cosmologia foi despojando a natureza de suas fundamentações místicas, né? E tornando ela própria o objeto da especulação racional. Então, alterando desta forma não só a linguagem utilizada, como também sua estrutura constitutiva, né? Então, as narrativas históricas são modificadas para sistemas racionais, disposição dos elementos integrantes da realidade daquilo que nós vemos, que observamos, não de algo abstrato, como era o caso da mitologia, né? A separação do conceito de natureza da ideia de divindade e a condição para o pensamento racional. Então, separando o real em vários níveis e multiplicando conceitos. A filosofia ganha objetividade na medida em que, por meio dela, se distinguem com maior precisão as noções de homem, de natureza, de sagrado, de cultura, entre outras tantas que são problematizadas pelo intelecto humano. A filosofia sempre se preocupa com isso, de mostrar o princípio de tudo. E de uma forma, é claro, mais concreta. Entende? Então a filosofia ela se organiza como um pensamento racional, juntamente com o processo de formação da polis, constituída por uma política concentrada na ágora. A ágora era a praça lá em Atenas, onde as pessoas iam lá e colocavam seus pensamentos, seus pontos de vista. Sócrates gostava muito da ágora, tá certo? A partir da explicação de determinados mitos, é possível compreender de maneira mais clara como eles auxiliavam na formação cultural da Grécia Antiga. Então, com isso, podemos sintetizar que os mitos foram essenciais no processo de educação do homem grego, ou seja, toda a construção grega posterior, envolvendo a literatura, a política, o direito e mesmo a filosofia, tem em grande parte influência de quem? Do legado mitológico deixado por estas narrativas que atravessaram tantos séculos. Então, a primeira grande obra escrita por Homero foi Ilíada, que trata de um modelo de vida dentro de um estado de guerra, mas sempre tendo em vista a busca pela excelência, que os gregos chamavam de areté. A questão existencial em Aquiles é uma das questões mais importantes dentre as histórias narradas por Homero. Então, esta história permite-nos compreender melhor a ideia de destino para os gregos, com a questão da responsabilidade de cada pessoa perante o seu próprio destino. Se Aquiles não fosse a guerra, iria viver eternamente, mas não faria nada de grandioso em sua vida. Se fosse a guerra, morreria, mas seria lembrado eternamente como herói. Então, Aquiles enfrenta suas dúvidas e vai à guerra de Troia. Ou seja, ele prefere uma vida mais breve, mas repleta de heroísmo e feitos extraordinários. Por outro lado, a questão da imortalidade como era vista pelos gregos, principalmente na época onde predominavam os pensamentos mitológicos. A questão da imortalidade para os gregos, a imortalidade era assim, algo muito maior do que uma ideia de viver eternamente ou viver para sempre. É imortal o homem lembrado eternamente por seus feitos em vida. Então, é algo que sempre teve na mitologia, nas histórias contadas por Homero, principalmente das guerras que ele trazia, que ele apresentava. Os guerreiros eles sonhavam em poder participar das histórias, de ser contada a história deles por Homero e outros poetas que havia na época. Porque para eles a imortalidade era essa. Não é você viver para sempre, não, como podemos pensar, mas seu nome, seus atos viveram para sempre. Mas tudo isso, é claro, foi mudando e foi quando foi surgindo a filosofia, através de uma série de eventos, uma série de fenômenos, né? E fez com que o surgimento da filosofia, tá bom? Então eu espero que nas próximas aulas, mais para frente, iremos falar de outras características dessa época clássica assim, da filosofia, muito interessante e muito bom. Tudo bem, turma? Então, até mais, até a próxima aula.